Então vamos lá, terceiro ano da continuidade, nossa aula de humanidades da página 15. Então vamos ler junto com a tia Paula, acompanha aí. Teorizando as diferentes culturas humanas e a forma de pensar os povos no processo das grandes navegações. O que você entender por bárbaro? O que você entende por bárbaro? E por civilizado? Sabemos que esses termos são opostos, mas você sabe como surgiu o termo bárbaro? Esse termo foi cunhado para referir-se aos povos de distintas localidades, que eram vistos como inferiores e selvagens. Ele foi utilizado pelos gregos e pelos romanos para denominar aqueles que não pertenciam à mesma cultura e não compartilhavam o mesmo idioma, o grego ou o latim. Eram, portanto, os estrangeiros. Nesse sentido, o termo bárbaro foi estabelecido para referir-se principalmente aos povos persas e germânicos, cujo idioma era entendido pelos gregos como bar. Essa forma de tratamento ao outro, ao diferente, também foi atribuída aos povos nativos da América Latina, da América Central e da África. Essa visão preconceituosa, etnocêntrica, foi utilizada para legitimar o uso da violência e a prática do escravismo dos povos enxergados, dos povos enxergados como inferiores por diferentes etnias culturais. O que eu posso entender aqui? Dois nomes diferentes, bárbaro e civilizado. São termos totalmente opostos, diferentes um do outro, né? E nessa época aí, os gregos, muitos termos foram utilizados pelos gregos e pelos romanos para denominar aqueles que não pertenciam à mesma cultura e não compartilhavam o mesmo idioma. Eram formas diferentes, né? Tinha o grego e tinha o latim, como os estrangeiros. Então, e o termo bárbaro, se referia a quem? Os povos persas, que eram germânicos, que o idioma era mais entendido, e pelos gregos como barbabá, tá? Barbabá. É uma forma de tratamento diferente, tá? Que é atribuída aos povos nativos da América Latina, da América Central e da África, ok? Então, vamos entender mais um pouquinho da página 16. Dessa maneira, a partir de uma perspectiva etnocêntrica, os povos europeus consideravam seu modo de vida, sua cultura, sua religião, entre os outros elementos, como os mais corretos. Devido a essa visão do mundo, classificaram o outro como selvagem, bárbaro, considerado a cultura europeia como a mais civilizada, desenvolvida e sofisticada em relação aos demais. Dessa forma, em oposição dos bárbaros, a civilização é entendida como sinônimo de sociedade desenvolvida intelectual, econômica, culturalmente, ou seja, tida como sofisticadas os seus próprios olhos. Então, a civilização seria o espaço em que a natureza é usada pela técnica a serviço dos seres humanos e as relações são regulamentadas pelas instituições como o Estado para Sigmund Freud. A palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e que servem para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação do vínculo dos homens entre si. Assim, podemos perceber que o termo civilização surge a partir dessa perspectiva etnocêntrica, que considera uma cultura e sociedade, que é no caso a europeia, como a melhor ou a mais real em relação às outras. Então, vocês podem perceber aí o termo civilização, que é entendido como sinônimo de sociedade desenvolvida intelectualmente, ok? Então, vamos aí para a página 17, que é o exercício de fixação, ou açúcar. Então, vamos entender agora um pouquinho. Acompanhe a tia Paula. O branco açúcar que adoçará meu café. Esta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro, é afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco fez a oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tão pouco fez o dono da usina.
Este açúcar era cana e veio do canavial, dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que eu adoço o meu café, esta manhã em Ipanema. Em base às leituras do capítulo, nesse poema de Ferreira Goulart e nas imagens, responda as questões a seguir. O texto fala sobre o açúcar, fala assim como que ele foi produzido, para que a pessoa usa esse açúcar, para adoçar o que, de onde veio, para quê. Então tem várias perguntinhas aí dentro de um texto, nós vamos descobrir agora. Vamos lá? Então vamos aí para a página 18, responder essas questões de acordo com os textos que vocês leram, tá? Qual era o critério utilizado para considerar uma cultura civilizada? Bom, pelo que eu entendi, seria a civilização que surgiu a partir de uma perspectiva etnocêntrica que considerava uma cultura ou uma sociedade europeia. Por isso que surgiu aí por considerar uma cultura civilizada, tá? 16. No Brasil, os povos indígenas e africanos foram violentados e escravizados pelos portugueses. Explique qual é a relação histórica e cultural existente entre esse fato e a noção da civilização. Bom, posso considerar como que os povos indígenas e africanos foram violentados e escravizados, pelos portugueses, porque por não serem considerados civilizados. Por isso eles eram considerados inferiores. 17. Qual é a sua opinião sobre a cultura brasileira? Na minha opinião, que pode ser muito parecida com a de vocês, a cultura brasileira também é muito rica. É rica no quê? Nos tipos de comida, nas comidas típicas, na dança, nas pinturas, no cinema, no teatro. Então, o Brasil, a nossa cultura brasileira é muito importante também. Então, a gente tem que sempre valorizar o nosso país. Então, vocês vão responder essas questõezinhas aí e na próxima aula vamos continuar. Tudo bem? Beijos.